Nada de Stephen Curry e nem LeBron James, e muito menos o espetáculo midiático que conhecemos da NBA. Perguntamos se você conhece o Alisson Geller e o Matheus Kist, e ainda mais, perguntamos se você conhece as diferenças de regras do basquete em cadeira de rodas. Conheça a ASPED, uma associação de pessoas com deficiência de Santa Cruz do Sul, e o basquete adaptado. Praticar um esporte no Brasil que não seja o futebol já é algo complicado. Buscar a prática de esporte adaptado é ainda menos comum. O basquete em cadeira de rodas é um dos mais antigos a ser praticado no país. Nossos personagens da vida real têm história que, para muitos, seria motivo de depressão e desmotivação. Contudo, eles comprovam que o esporte é um grande mecanismo para salvar e recuperar o ânimo e a vontade de viver. A regra do basquete normal, basicamente, não tem muita diferença, né? A diferença básica mesmo seria a questão da roda. Vocês, por exemplo, as pessoas, entre aspas, normais, desnormais, não pode dar dois passes com as pernas sem picar a bola. A gente não pode ter contato com a roda da cadeira mais que 2 vezes sem picar a bola também, né? E dentro de quadra, limite máximo de 14 pontos em quadra, né? Cada deficiência de cada atleta é uma pontuação diferente. Eu, por exemplo, a minha lesão é bem alta. Minha lesão é tetraplégico, é da C3 a T1, sou lesão alta. Eu sou ponto 1, vamos dizer assim, o mais detonado em quadra, vamos dizer assim, com mais limitações em quadra, né? Digamos, uma pessoa que não tem a ponta de um pé, digamos, do joelho para baixo, é ponto 4,5, né? Dos 5 atletas em quadra, o time todo não pode ultrapassar 14 pontos em quadra, né? Essa é a regra mais assim que diferencia do basquete do andante. Assim, entre o de cadeira de rodas para o basquete normal, a principal diferença é em si a mobilidade, a própria mobilidade do basquete, né? Tanto por pernas, como eles não têm esse quesito, tem que trabalhar muito a mobilidade de cadeiras, espaços e assim por diante, né? Até trabalhar a parte de motora deles, como eles têm só braços para se locomover no esporte, né? Tem que tomar também bastante cuidado para eles não terem lesões devido ao próprio esporte, né? Nós trabalhamos de 10 a 11 jogadores. Geralmente para campeonato nós vamos com 8 a 9 ali. Mas nós temos, geralmente tem treinos que tem 12, 13, mas da equipe mesmo que participa direto são 9, 10. Quando falamos em basquete em cadeira de rodas, possivelmente a primeira pergunta que veio à sua mente foi: a cesta deve ser menor, ou então, as regras devem ser bem diferentes. Não é bem assim. O basquete adaptado tem praticamente as mesmas regras do andante, com exceção de detalhes, como a mudança de 3 passes sem quicar a bola para 2 empurrões na cadeira. A ASPED, Associação de Pessoas com Deficiência de Santa Cruz do Sul, aposta no esporte para valorizar as potencialidades dos atletas. O foco da entidade é recuperar vidas e não conquistar títulos. Fiquei deficiente, né, por um assalto. Estava chegando em casa e do nada apareceu um cara lá e pediu por mim e começou a disparar o revólver. O esporte, vamos dizer que o esporte eu praticava, vamos dizer, só ciclismo. Não tinha nada com envolvimento com bola, nada disso. E aí no segundo mês de lesão, eles falaram que tinha o basquete adaptado, então fui procurar atrás para ver como é que funcionava. Já no primeiro dia que eu cheguei lá no pole lá, já me apresentaram a cadeira, já pediram para mim sentar e para mim fazer a experiência do basquete. Não, eu não conhecia nada de regras, então comecei a aprender no próprio o jogo mesmo. Na primeira semana que eu cheguei, mais fazia falta e coisa e tal, e agora já não, agora já estou mais pegando as regras, né? Em tese seria quase o mesmo do basquete normal, né? A gente procura, como a nossa liga é uma liga pequena, de 6 equipes, a gente conhece como as outras equipes jogam, né? Então a gente tenta planejar fazer todo o planejamento para que a gente possa jogar melhor nas próximas etapas, né? Eu faz 11 anos acidente de moto. Me acidentei aqui na cidade de Santa Cruz do Sul, né? Onde fraturei a coluna. Como eu falei antes, da C3 a T1, né? Fiquei tetraplégico, na verdade. Depois de cerca de 2 anos, conheci o esporte por um ex-jogador de basquete que
Hoje já não faz mais parte do nosso viver, né? Já foi para o outro mundo. E aí, dali em diante, eu venho praticando, né? Já faz cerca de 8 anos que eu pratico basquete, né? E, graças a Deus, pouco a pouco venho evoluindo junto com a equipe da ASPED, né? Eu fui para um evento com a escola, com a minha escola, e daí lá nos jogos exclusivos de inclusão, e daí veio o presidente, o Alisson, veio me convidar se eu não queria jogar com eles. E daí eu fui, daí um dia de noite eu fui lá para ver como é que era. Daí eu andei, joguei um pouco com eles. Daí depois eu sempre fui, agora eu tô 4 anos já no basquete. E a adaptação foi rápida, que ele sempre quis fazer um esporte. E aí ele achou, sempre queria ganhar uma medalha, sempre viu os colegas dele no colégio ganhando medalha, e como não tinha jogos e coisas, para ele adaptado, aí ali ele conseguiu, daí ele já nos primeiros jogos já ganhou uma medalha, e ficou faceiro e desde ali está sempre. Na verdade, eu sou aluno ainda da Unisc, me formo no começo do ano que vem. Eu descobri a ASPED através de uma disciplina aqui da Unisc, de recreação adaptada, educação física adaptada. Mas eu já conheci o presidente, o Alisson, eu trabalhava com ele já numa loja, e nisso rolou uma conversa de esporte. Eu tinha um pouco de conhecimento de basquete normal, andante, e eu fui tirar uma dúvida com eles. Fui olhar, um dia ele me convidou para assistir um treinamento, e desde aí eu me interessei, fiz o meu estágio com eles em 2017, fiz meus 2 estágios com eles. Esse ano de 2018 fiz meu trabalho de conclusão com eles também, e aí a gente continua seguindo o trabalho. No Rio Grande do Sul, aproximadamente são 6, né? São 6 etapas do Campeonato Gaúcho. Cada equipe faz a sua etapa, né? Aproximadamente 6 etapas, né? No treinamento deles eu tento focar muito em finalização, porque geralmente como eles não são, digamos, profissionais, né? Esse é o principal quesito que a gente tenta treinar nas aulas. Também condicionamento para eles é fundamental, também trabalhar. E a própria mobilidade com a cadeira, né? Porque nós temos cadeirantes, temos amputados que não utilizam a cadeira, né? Então eles têm que ter uma ambientação com a cadeira também, para poder trabalhar. Trabalhar muito na parte de áreas, não tão individual como no basquete normal, né? No basquete sobre rodas tu não tem como tu fazer marcação homem a homem, porque eles vão se deslocar e vai dar muita falta de cadeiras, até pelo próprio espaço deles, né? Eles não conseguem se desvencilhar um dos outros tão facilmente como o outro basquete, né? O andante. Nós trabalhamos de 10 a 11 jogadores. Geralmente para campeonato nós vamos com 8 a 9 ali. Mas nós temos, geralmente tem treinos que tem 12, 13, mas da equipe mesmo que participa direto são 9, 10. Com certeza, cara. O basquete melhorou 200% a minha vida, né? E com certeza toda pessoa com deficiência que praticar ou experimentar o esporte não deixa mais, cara, porque a gente tem muito ganho com o esporte, tanto mental quanto físico, né? Quando aconteceu, não tentei puxar para depressão, né? Fui focado, como entrei no basquete, então foi só melhorando as coisas. É uma atividade já para não já ficar pensando no pior. Então, basquete tu tá sempre com amizades, tu já tá na turma, né? Tu já tá com o pessoal que já passou por isso e tá passando por isso, né? Muita, mudou bastante, tá mais fluente sempre, correndo junto. Então dá pra dizer que o esporte fez bem pra ele? Sim. Principalmente questão de pessoa com deficiência tem um problema assim bem grande, que é o problema assim tu aceitar a deficiência, né? Então até tu aceitar a deficiência é bem complicado. E o esporte, cara, realmente o esporte salva as pessoas, né? Tira o cara de pensar bobagem, então a gente já vê, e eu sou experiência disso também, que realmente o esporte tira tudo do mau caminho, cara. Alterou, né? Eu agora estou mais focado no esporte, então fisioterapia direto, então eu gostei muito do basquete. Dá uma mobilidade maior, né? Mesmo não tendo as pernas para poder caminhar. Cara, controle de tronco é o principal que tem que fazer, né? Porque tu perde totalmente a musculatura da barriga, então tu não consegue ficar sentado sem apoiado. Muita fisioterapia e coisa. E aí o basquete, né? Musculação,
arremesso, então dá bastante fortificamento de braço, né? Não sei se é o mais procurado, mas acho que é o que mais tem, vamos dizer, em cidades, regiões, que é o que mais tem, né? Porque tem outros esportes que são adaptados, mas é mais difícil conseguir uma turma, né? Então, assim, o basquete com 5, 6 pessoas já faz um time, né? O preconceito, cara, já era bem maior, velho, já era bem maior. Hoje em dia já é bem pouco, assim, vamos dizer assim. Eu como deficiente, pratico esporte, quase não noto, assim, preconceito, né? Pois é, o pessoal fica imaginando como é que uma pessoa sentada vai jogar o basquete, né? Porque o basquete, tu vê assim, é só pessoas grandes, altura, né? Então eles ficam pensando assim, como é que uma pessoa sentada numa cadeira de roda pode participar. Eu não acho, vamos dizer, né, superação, coisa assim. Isso é de cada pessoa saber o que quer levar para a vida, né? Eu acho que a parte de valorizar mais o esporte para quem tem deficiência, eu acredito que não, cara, para não te diferenciar, né? Porque a gente sempre briga pela igualdade. Então, eu acredito que não. Mas agora a questão assim dos governos, por exemplo, municipal, incentivar mais o esporte, isso é bem complicado, sabe? Tem que correr sempre muito atrás para conseguir pequenos passos, né? Então é bem complicado mesmo. E questão de patrocínio, sabe? Até existe, mas é pouco patrocínio na cidade. Pois é, isso tudo depende, acho que do estado, porque se tu vai analisar, tu vê, né, como teve o Rio 2016, então ali tu viu bastante time, tudo que é, vamos dizer, esporte adaptado, mas é que não sei se o governo, as prefeituras não incentivam o esporte mesmo para isso, né? As nossas cadeiras atuais foram conseguidas pela prefeitura, né? Com um projeto feito com a prefeitura há cerca de 4 anos atrás, foi comprado cadeiras novas, né? Então, e agora as próximas cadeiras que a gente vai adquirindo é via Condica, que é um projeto que é via estado, né? Tempo eleitoral, termina o ano, digamos assim, para tudo, aí até começar tudo é metade do outro ano, entende? E quando troca de prefeito, então, era uma bagunça geral, sabe? E aí eu, Cassiano, o Roger e mais uns atletas que fazem parte da equipe, eu virei presidente da ASPED, né? Associação de Pessoas Portadoras de Deficiência Física de Santa Cruz. Aí a gente pensou em trazer o basquete e o esporte para a ASPED, que a ASPED até o momento do esporte fazia o trabalho de emprestar cadeira de roda, muleta, andador, né? Então a gente pensou em movimentar mais a entidade, né? Então a gente puxou o esporte para a ASPED e de lá então para cá que a gente está evoluindo bastante. Primeiro ano aí foram sempre brigando pelo 7º e 8º lugar, segundo ano. Terceiro ano a gente teve o João Batista como nosso treinador, né? O campeão brasileiro de basquete pelo Pitch Corinthians do Andante. Ali a gente conseguiu evoluir nossa equipe já para 2º e 3º lugar, né? E esse ano, graças a Deus, por detalhe, a gente ficou em 2º lugar do Gaúcho, mas foi por detalhes, né? Ganhamos de 6 etapas, ganhamos 3 etapas, né? Ficamos campeão, né? Então, ano que vem a gente pretende dar uns passos maiores, né? Pois é, nós estamos tentando agora entrar já para uma fase um pouco mais, né, sair do Gaúcho e já pegar uns times um pouco mais fortes, né? Então, eu acho que seria bom para nós sair, vamos dizer, da nossa região e pegar já outros estados, outros times mais de Paralimpíadas, né? É o que nós estamos correndo atrás agora. Cara, chegar no nível próximo à Paralimpíada, sonho sim, né? Agora participar já se torna meio inviável devido à idade e uma série de coisas, né? Mas chegar no nível próximo, acredito eu que seria um sonho bem possível de alcançar. Aí bandeja, galera.
cara, levanta a cabeça, vai em frente e começa a procurar o esporte, algo parecido, que, cara, vai te trazer melhorias e tu vai ver que tudo que tu tá passando não é nada, cara. É só uma questão de adaptação.